Gente, boníssima tarde, noite, madrugada, manhã, para quem for conferir isso num outro horário. Estamos aí para mais um Syncap do Mapeamento Básico White Hat, Chapéu Branco, da Ecoindústria Modular, com meu querido e amado Christian Pino, tá? E hoje com a presença do Edson. Olha que legal, o Edson que vem chegando de forma interagente no Rerê já vai fazer um tempinho, desde o final do ano passado, né, cada vez mais aí se apropriando, né, culturalmente, da proposta de valor desse protocolo cybercultural que tem a ambição de dar vida a uma camada cibernética chamada Web3 Regen, né, mas que conversa com a sociedade como um todo, né, justamente para ganhar todo tipo de complexidade. E nós aqui hoje vamos dar continuidade, né, a esse sensacional mapeamento básico White Hat que a gente está fazendo com o Christian, de respeito à ecoindústria modular, correto? Mas antes de fazer isso, como a gente sempre faz, né, vamos fazer, para começar, a gente começar a sincronizar de fato aqui, mais uma vez, isso aqui não é uma reunião, né, é uma sincronia de fluxos, né, de onde você está, o seu corpo se encontra, né, fisicamente presente, para a sua cabeça começar a se sincronizar aqui com a cabeça de todo mundo que está aqui presente, né? E a gente vai fazer o seguinte: eu estou chegando com um calor enlouquecido hoje aqui. O fluxo do dia foi maravilhoso, assim, bacana mesmo. Assim, eu avancei coisas que eu queria avançar, consegui acertar algumas coisas, já pré-engatilhei coisas que eu vou estar compartilhando à noite. Boa parte do que eu estou falando está ligado ao Rerê, tá? Mas tem outras coisas também que não estão, que são outras dinâmicas que têm uma ligação direta, mas não tem uma ligação direta com o Rerê, que eu também faço parte. Então, estou chegando bem, tá? E chegando muito feliz. Tá? Nesse sentido, eu passo para o Edson, que aterrissou comigo aqui primeiro. Edson, fica à vontade para você fazer seu check-in também, querido. Obrigado, Vini. Eu também estou chegando bem com esse calor aqui do Rio de Janeiro, né, de 41 graus aí. Ontem meu celular tive que botar na geladeira, que ele travou, por isso que eu não consegui nem participar aí do Syncap de ontem. Vi até que foi até hackeado aí, que eu estava vendo aí no Telegram. Mas estou chegando bem, também estou feliz de estar participando aí desse projeto, cada vez mais me aprofundando e em total ressonância com o projeto do Rerê e com o Greenpeace também, tenho visto algumas coisas de coordenação e eu acho que esse é o caminho mesmo. E conhecer aí o projeto do Christian, que eu tive a grande felicidade também na semana passada de conhecer o projeto lá do Peru, da Woman Trip, né? Eu acho o nome, não me lembro agora. Woman Bis, da Lili Mas Santos, lá também de Lima, Peru. Woman, isso, Woman Biz, Business. obrigado, Vini. Biz, então, Woman Biz, um projeto muito legal e, assim, eu acho que é realmente uma confluência de projetos bastante interessantes. E aí, conhecer o projeto do Christian aí, tô ansioso aí para conhecer o projeto. Passo aí para o Christian. Perfeito, Edson. Obrigado. Bom, calor absurdo aqui em São Paulo também. Tá bem difícil, bebendo bastante água. Dia foi bem intenso hoje, longo. Estou conversando aqui bastante com um diretor de cloud do Google no Brasil, sobre a ecoindústria modular, sobre tudo isso, assim, então bons inputs, tem uma boa conversa, ele é uma pessoa bem ativa no movimento de software livre e outras coisas, depois trocar umas cartas contigo também, Vini. E, e daí venho, assim, dessa conversa intensa para cá, e agora aterrizo aqui com vocês para fazer esse acolhimento, né, e anfitriar aqui a apresentação da ecoindústria modular. Então, estou bem, estou descansado, estou começando a pegar de novo o ritmo da rotina, então rotina intensa, está indo das 5 da manhã até as 11h30 da noite, mas estou começando a me acostumar de novo, então estou tranquilo aí para a gente começar.
Bem, antes de você chegar, querido, eu estava aqui conversando com o Edson, vi que a gente estava numa conversa boa aqui, né? Fazendo ele entender de que da singularidade, né, da proposta de valor do RE com o protocolo cybercultural, né? Realmente você não vai encontrar nada parecido, eu diria, certamente aqui no Brasil, nem na América, nem nas Américas Latina e Central você vai encontrar, não sei dizer no planeta, mas você não vai encontrar nada muito parecido na medida em que essa é uma exploração cibernética, sabe, Edson? E por ser uma exploração cibernética, ela trabalha com os filtros e as lentes, perdão, as lentes, né, da, da complexidade, né? E isso faz toda a diferença na hora de você entender a sua própria realidade, né? O mundo, o que você entende como realidade, o que é essa realidade para você. É nesse sentido. É por isso que quando esbarrou num projeto como o do Christian vem tocando, né, que já conversa com ciências abertas e está querendo conversar com ciências descentralizadas, que conversa com o paradigma P2P, que conversa com o paradigma do usufruto comum, com commons, com tecnologias livres, etc. Foi uma coisa assim incrível, né? Porque você pode contar nos dedos de uma mão projetos assim no Brasil inteiro, se bobear na própria América Latina. São poucos os projetos, né? Então, ter esbarrado numa proposta como essa, como do Christian, ter esbarrado numa pepita, entendeu? Uma pepita de ouro, vamos botar assim, que é sensacional. Dito isso, vou passar aí para o Christian te anfitriar, tá? Para ele fazer aí um passeio com você, né? Ele te apresentar o que é, afinal de contas, é a indústria modular. Ele está ficando bom nisso. É a primeira vez que ele fez, eu não sei se você lembra, mas a primeira vez que você fez, você foi para todos os lados, que eu achei lindo. Mas às vezes você perde um pouquinho as pessoas, né? Você vai um pouquinho ali, aí quando você volta, a pessoa já está lá distante com você. Quando você volta para aquele ponto central, ela mal faz a ligação com aquela coisa que você estava falando anteriormente, entendeu? Mas eu acho bacana ver como é que o Christian tem evoluído nessa história de fazer, de anfitriar, né, e de apresentar a proposta de valor da ecoindústria modular. Então, querido, fica à vontade aí, tá? E Edson, vai pegando a aguinha gelada com gelo, né? Uma frutinha gostosa, que a viagem vai ser boa. Fica à vontade aí. Obrigado, Vini. Obrigado, Edson, também a presença aí. Satisfação mesmo em estar podendo compartilhar, te anfitriar aí nesse processo. Vou tentar hoje ser mais sucinto, como um exercício mesmo, e abrir para te fazer pergunta aí. E para a gente também ocupar essa uma hora de reunião, desculpa, Vini, já me ajustando, dessa sincronização que a gente está fazendo, a Syncamp aqui, uma hora para a gente olhar bastante para o mapeamento, assim, dentro do possível, tá? Então, bom, a ecoindústria modular, ela começou a ser pensada, desenvolvida lá por volta de 2016, então é quase 10 anos já, mas é importante dizer que quando eu olho para trás, até eu penso, nossa, já há tanto tempo, né? O projeto podia ter avançado tanto mais. E até recentemente eu preparei esse gráfico aqui, que depois eu vou melhorar ele, óbvio, né? Mas para mostrar que durante esse período, assim, houveram picos de trabalho, mas dadas as situações socioeconômicas, etc., da minha vida e algumas questões pessoais, familiares, eu não consegui me dedicar afinco nesse projeto, assim, durante esse período, né? Então, ele ficou muitas vezes parado, assim. Então, tipo, teve alguns picos de trabalho, como mostra aqui, né, no gráfico, e de 2020 a 2024, ele basicamente 4 anos que eu não fiz praticamente nada no projeto, assim. Então, graças a um momento recente, onde eu conseguia fazer uma startup que deu certo, eu vendi ela, adquiri estabilidade financeira a primeira vez na minha vida. Então, agora, né, tentar virar a economia modular para algo que eu consiga viver disso, no mínimo, assim, né, a subsistência, para que eu consiga cada vez mais trabalhar nos próximos passos,
porque tem muita coisa a ser estruturada já, né? Tipo, ainda, né? E agora eu tô começando a contar com colaboração de mais pessoas. Mas, bom, vamos para a história. O que é a Equinus modular? Ela é basicamente um protocolo cultural, né? Para fazer um movimento de regeneração planetária, né? Então, é mostrar o quão é viável a gente fazer uma transição dos paradigmas de degeneração e para os paradigmas de regeneração na prática, né, através de atividades produtivas. E mostrar para o mundo também que quando a gente fala de regeneração, isso não se resume só à agroecologia, à agrofloresta, mas sim a gente pode e tem formas de regenerar o planeta, causar altos impactos positivos, culturais, sociais, econômicos, né, em muitas esferas, de forma escalável, localmente, né, com células regenerativas, como eu chamo, que são nós, da Equinus modular espalhados por aí, e que isso é altamente rentável, contra a visão de que SG não dá dinheiro e coisas do tipo, né, por exemplo. Aqui a gente está falando num âmbito muito além do SG, né, mas eu uso o termo SG para dialogar, né, com as pessoas que pensam em sustentabilidade, ecologia, até às vezes do meio corporativo ou governamental, né. Então, através da economia modular, a gente consegue ver que com pequenas plantas ecoindustriais modulares, a gente, como eu vou estar mostrando aqui, como, por exemplo, o projeto Precious Plastic, botar aqui na tela, ele é um projeto com o fundador David Hawkins, né, ele começou na universidade essa pesquisa, e depois estendeu para o movimento, né? E ele é um grande caso de sucesso de projetos open source no mundo, né? Porque ele atingiu uma escala global, tem milhares de pessoas que fazem, são impactadas por essas máquinas, gira receita de milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares todos os anos, e é realmente algo descentralizado, né? Então, tipo, e é um projeto que começou com uma pessoa na universidade e se tornou um movimento enorme, né? Paralelo a muitos outros projetos que a gente viu de open source ou open source hardware, ou seja, hardware aberto e livre, que não foram longe, não conseguiram estruturar uma coisa desse tamanho, né? Então, um projeto de grande inspiração. E nesse sentido, o que eu quero demonstrar aqui é que eu tomei conhecimento sobre Precious Plastic mais ou menos na mesma época que eu entrei em conhecimento sobre tecnologia livre, tudo isso, em 2016, né? E daí, nesse contexto que eu comecei a desenvolver a economia modular. E na época o Precious Plastic não era o que ele é hoje, né? Era uma coisa bem incipiente, recém saindo da universidade lá, do David Hawkins, né? E nessa época eu comecei a pensar como isso poderia ser sistematizado, além do Precious Plastic na época, que ainda era um projeto pequeno, assim, começando, existiam vários outros, né, de outras áreas, de agricultura, de energias, ou enfim, construção civil, agroecologia, tinha muitas coisas, né? O monitoramento ambiental, a moto elétrica, robótica, tinha muita coisa. E eu pensei, bom, como sistematizar isso, né, para a sociedade? Acho que ele caiu, Vini, ou saiu. Mas eu posso seguir aqui, né? Vai ficar gravado. Bem, ele vai voltar, porque ele está com a internet, né, relativamente instável, mas ele volta na sequência aí, tá? Tá. Mas você está indo bem, cara. Tá bem. Tô gostando aí do link que você fez com Precious Plastics. Bem Uhum. legal. Beleza. Bom, acho que eu vou continuar para ficar gravado aqui. Se ele voltar, eu repito, né, sem problema. Tá bom, fica à vontade. Vai lá, manda ver. Beleza. Então, esse módulo Precious Plastic, como estaria chamando, é o container Precious Plastic, mas será um módulo Precious Plastic. Em 2019, eu pensei em aplicar, já o projeto estava mais estruturado, Precious Plastic, comunidade, eles tinham recém lançado um container, não era só as máquinas, era uma coisa. Quando eu vi, nossa, eles estão fazendo uma coisa que é exatamente o que eu imagino para a indústria modular. Então, envelopei as máquinas num contexto brasileiro, de uma comunidade lá em Porto Alegre, apresentei para a comunidade, para o Centro Social Marista, para o Vila Flores na época, mostrei ali os ganhos que teriam no projeto, né? E esse projeto a gente, anos depois, porque na época a gente aprovou um recurso que nunca veio, anos depois o Vila Flores conseguiu o recurso e a gente viabilizou o projeto, né? Então hoje é o projeto Semente do Plástico, né? Semente do Plástico, que foi esse projeto
ali do container desenhado inicialmente, toda a conversa que eu tive, se tornou Semente do Plástico, que é basicamente a aplicação do projeto Precious Plastic numa comunidade aqui no Brasil, né, para desenvolvimento social. Mas nessa linha, aí tem um outro módulo que já é máquinas do Precious Plastic com outras máquinas open source e de outros movimentos, open source, etc. Tipo a Router Capivara, que a gente estava desenvolvendo no CTA mesmo, lá onde eu trabalhava, Centro de Tecnologia Acadêmica no Instituto de Física da URGS. Aí máquinas Pro do Precious Plastic. Aqui também tem Raspberry Pi, tem aqui não aparece, mas é a central de controle do... Agora não me lembro o nome, mas é de uma antena open source para controle de satélite. E essa bioprensa que é do projeto Beyond Plastic, né? Que depois do Precious Plastic, como comunidade, ela surgiu, né? Oi, Edson, tá de volta? Tá nos escutando? Sim, voltei. Estou te ouvindo agora. Tá bom, eu vou voltar um pouquinho aqui, tá? Eu tava seguindo caso tu fosse ver a apresentação, mas eu voltar já tá presente aí com a gente, tá bom? Tá ótimo. Beleza. Christian, tira o seu feed de câmera, que vai ajudar ele a se manter aqui. Tá. Perfeito. Bom, então, como eu estava dizendo, a ideia é que seja um protocolo cultural, né, aberto, um protocolo aberto para fazer uma transição, né, dos paradigmas industriais degenerativos para os regenerativos, né, mostrando que a sustentabilidade é o meio do caminho, não o fim, e que a gente precisa causar um real impacto positivo no mundo, né. Então, e para isso a gente usa bastante a ideia dos limites planetários, né, mostrando que, bom, se a gente já ultrapassou esses limites nesse nível, né, da biosfera, o climático, poluição, hoje ser sustentável não é o suficiente, porque significa ficar no 0 a 0. A gente precisa ser regenerativo para trazer o vermelho de volta para a zona segura, que é o verde. Então, nesse sentido, a ecoindústria modular, ela basicamente se estrutura a partir de todo o movimento open source de tecnologias livres do mundo, o qual um deles eu tenho um grande exemplo, carinho, né, inspiração, que é o Precious Plastic, que logo quando eu estava começando a pensar na economia modular a partir do CTA, que é onde foi uma maior fonte de inspiração, pouco depois a gente soube desse projeto, assim, né? Então, daí a gente começou a colaborar na época, que era um projeto que estava recém saindo da universidade, com o idealizador David Hackens lá, e então a gente viu toda a história dele acontecendo, e hoje é um projeto gigante, né? Então faz alguns anos que o David Hackens, por exemplo, está conseguindo realizar esse sonho dele já, né? E por isso que é um exemplo para a gente estudar o que deu certo, como foi estruturado, né? Então para a gente é bastante uma fonte de inspiração. A gente, em 2019, na verdade, eu pensei como eu poderia aplicar o Precious Plastic envelopar numa realidade brasileira. Então, eu vi a oportunidade de fazer uma comunidade de catadores, que é a Vila Santa Terezinha, em Porto Alegre. Na época, eu montei o projeto, mostrei toda a viabilidade, já sabia construir as máquinas. Eu fui na comunidade, falei com o Centro Social Marista, falei com os agentes da comunidade e com a Associação Cultural Vila Flores. E mostrei para todos ficaram interessados, querendo fazer. E na época a gente conseguiu um investimento da prefeitura lá com o Banco Mundial, que o Banco Mundial estava investindo para resolver o problema das enchentes em Porto Alegre. E uma parte do orçamento a gente usaria para fazer o projeto, na época chamado de Vila Ecológica, na comunidade. Então está aqui o render que a gente fez na época do projeto. E no fim esse recurso nunca veio da prefeitura. E depois, anos depois, em 2022, se não me engano, o Vila Flores viu a oportunidade de captar recurso e conseguiu o recurso, e daí eu voltei para Porto Alegre para fazer o projeto com eles. Daí, né? Então, tipo, quem capitaneou daí nessa segunda rodada, e idealmente quem idealizou fazendo a comunidade, apresentou todo mundo no começo fui eu, mas quem capitaneou o recurso e fez foi Vila Flores, então eu participei junto, né, como apoiador nesse caso, né, apesar de ter idealizado no começo. E então esse aqui é basicamente o módulo Precious Plastic, que a gente chama, né. Aqui tem um outro exemplo de módulo, que ele é focado para fazer a construção de casas, então é fazer casas com plástico reciclado. Então aqui tem máquinas do Precious Plastic, máquinas Pro deles, mas máquinas de outros movimentos open source também, como a Router Capivara, que a gente começou a desenvolver lá no CTA, onde eu trabalhava, que é o Centro de Tecnologia Acadêmica do Instituto de Física da URGS. Aqui também tem o projeto Raspberry Pi, que era fazer um cluster ali de computação.
e um projeto de antena para controle de satélite, né? Então, que é um outro projeto open source. E o Beyond Plastic, que é essa bioprensa que é para fazer utensílios domésticos biodegradáveis, né? Basicamente, o que eu tenho feito na Ecoindústria Modular é minerado projetos open source no mundo inteiro e analisado a interdependência deles e como eles podem trabalhar em conjunto para fazer módulos para resolver problemas, né, como a gente vê nos limites planetários. Né? Então, problema de água, falta de acesso à água potável, problema de poluição, ou problema para geração de emprego, ou combater desigualdade. Então, a ideia é que a Ecoindústria Modular envelope módulos que reúnem projetos que possam atuar e resolver esses problemas. Então, bom, por fim, né, o módulo mais recente que eu tenho trabalhado, que é o módulo de energias renováveis. Como vocês podem ver, tem uma lista extensa de fontes de energia renovável que a gente quer tornar aberto, né, fazer liberdade desses projetos. Então, começando pelo microaerogerador, que eu, aqui, ó, eu comecei a desenvolver em... Opa, o link está errado, né? Vou ter que entrar em outro aqui. Comecei a desenvolver em 2016, em 2017 ganhei o Prêmio Internacional da Red Bull por esse projeto. Como eu disse, né, poderia ter sido algo que acelerou bem mais rápido na época, mas a vida às vezes nos surpreende, né? Eu tive outras questões, não pude me dedicar tanto. E hoje, felizmente, consigo voltar ao projeto, né? Tá aqui o microaerogerador, né? Que esse ano agora, provavelmente primeiro semestre, esse ano a gente vai fazer a instalação dele numa casa modelo na UFBC, né? Então, junto com outras fontes de energia. Então, tá aqui o aerogerador. E aqui eu estou começando a modelar esse módulo industrial modular, né? Desculpa, esse módulo ecomódulo de energias renováveis. E a gente vai começar com microaerogerador, microhidrelétrica, painel térmico solar, biodigestor, então vai ser a instalação inicial, e daí um banco de baterias, inversor de frequência, a gente quer daí botar um sistema de bateria depois gravitacional, enfim, e tornar todos esses projetos abertos, né? O objetivo é criar uma plataforma como do Pure Splash, inclusive a plataforma inteira deles é open source, mas são projetos de energias renováveis, né? Onde a gente ensine as pessoas com vídeos em português, inglês e espanhol, como é que as pessoas podem estar construindo microaerogeradores, microhidrelétrica, né? Então, para democratizar o acesso a fontes de energia renováveis. Né? Então, esse seria um exemplo de aplicação de um módulo que a gente chama de estruturante. Né? Então, só para finalizar aqui, para explicar a diferença dos módulos, na Ecoindústria Modular a gente tem os módulos estruturantes e os módulos emergentes. O que são os estruturantes? Né? Eles são módulos específicos pré-desenhados a partir da equipe atual da Ecoindústria Modular ou da comunidade ao redor, mas para resolver problemas específicos, né? Como, por exemplo, o módulo de reciclagem de plástico é o módulo Precious Plastic. Inclusive, pode ser basicamente só esse nome. Mas pode ter um módulo de energias renováveis, como a gente falou, um módulo de agroecologia, que vai reunir lá a cromatografia do solo, uso de drones para reflorestamento, uma estufa automatizada, biodigestor, ou produção de biofertilizante natural, né? Ou mesmo trituradora de resíduos orgânicos, compostagem. Então, uma série de tecnologias, né, agrupadas para esse módulo. Teria módulo de purificação, dessalinização, condensação da água. Então, os estruturantes, eles são módulos temáticos específicos, né? Eles são para atuar diretamente em crises convergentes e resolvendo problemas locais ou regionais, né? E gerando essa autonomia das comunidades, pequenas empresas, ONGs, ou prefeituras, governo, para estar atuando diretamente em problemas específicos, né? E já os módulos emergentes, eles são os módulos que daí a própria comunidade faz, ou a gente mistura, que seria um módulo onde a gente tem total liberdade, né? A gente pode pegar ali, nesse módulo eu quero botar, digamos, uma máquina que faz tecido com biomateriais, né? Então, bioprodução teste, mas é só uma máquina, e eu vou botar daí um aerogerador, vou botar também uma prensa que faz tijolos de fungo, né? O BioBrick. Então, e tu mistura e tu vai chamar aquele módulo de módulo tal, sei lá, módulo Margarida, esse módulo específico. Então, os emergentes são os que surgem a partir da mistura, né, de muitas soluções, né, não são os módulos temáticos, né. Então, é basicamente esse o protocolo aberto cultural que a gente está fazendo na Ecoindústria Modular.
e é realmente, assim, não é para ser um projeto em si, aqui no modular, mas um movimento, né? Um protocolo e um movimento em si, né? Então é algo que vai além, assim, de um projeto ou de um programa, né? É realmente algo vivo que vai crescer com comunidade. E agora a indústria modular está chegando num momento realmente de envelopar ela. Claro, tem muito trabalho de estruturação, ainda pesquisa, etc. Mas estou fazendo isso conciliando esse momento da minha, que ainda estou na universidade, né? Eu voltei a estudar agora e me formo no ano que vem. Então, durante esse período, eu vou estar fazendo isso bastante de dentro da universidade, mas já criando a ideia é que esse ano a gente põe a plataforma, um site no ar, com fórum, grupo, mapa, e a gente pelo menos consiga fazer esse fork do Precious Plastic com energias renováveis nesse ano, né, para começar isso. E depois a gente expanda com parceria com Precious Plastic, outros projetos também grandes assim, para a gente dar forma assim ao protocolo da Equinus modular o que quer que seja que se torne, né? Então a Equinus modular é um protocolo aberto, assim, ela não precisa necessariamente ser um movimento da economia modular para sempre. Né? É claro que vai ter esse movimento comunidade agora que a gente está criando, mas se misturando uma simbiose, né? Re, Precious Splash, economia modular e mais 1 milhão de coisas, pode dar vida a um novo projeto. Né? O que eu idealizo que talvez seja, mas fica aberto, porque isso é um sonho coletivo, sonhado a muitas mãos, né? E realizado a muitas mãos. Mas é um projeto que eu tenho em mente que tem muita sinergia com esse panorama maior, seria o Regen Wiki, que seria uma wiki regenerativa, né? Uma enciclopédia aberta de como se faz a regeneração planetária. Né? Então, com projetos, como é que se faz realmente muitos projetos. Né? Então, nesse sentido, também tem outro projeto famoso, que também foi bastante fonte de inspiração para a evolução modular, que é o Open Source Ecology. Né? Como eu disse, assim, eu minero muitos projetos, então, tanto os do Precious Splash como do Open Source Ecology, eu estou sempre minerando, buscando mais projetos open source, para que a gente consiga realmente construir esse protocolo aberto, né, cultural. Então, a Open Source Ecology é para ser, digamos, blueprint esquemático de 50 máquinas open source que possam refazer a civilização. Né? Então é um projeto também que tem bastante inspiração, mas a abordagem que a gente está tendo na economia modular é mais de criar o protocolo em si e fazer a coisa evoluir organicamente com as comunidades e ver módulo a módulo que a gente possa estar materializando, né? Como, por exemplo, esse primeiro módulo Precious Splash que a gente já materializou numa comunidade em Porto Alegre, aí fazer esse módulo de energias renováveis, e daí fazer, sim, comunidades, mas principalmente lançar a plataforma, o movimento open source para projetos, né, de energia renovável, e daí a gente possa lançar muitos movimentos, assim como foi o Precious Splash, como eu estava mostrando inicialmente, né, com a ideia dos módulos, né. Então, aqui, ó, desculpa. A gente possa ter muitas plataformas que ensinem a fazer, né, purificação da água, construção, edificação, veículos híbridos, internet, cubo satélite, servidores. Então, um a um desses a gente pretende estar realizando. Né? Então, a bola da vez atualmente tem sido focar em reciclagem, energias renováveis, que é um novo módulo, e desenhar o protocolo em si da economia modular para ter tipo um white paper de cripto, né? Como a gente pode fazer esse protocolo aberto crescer, evoluir e assim por diante. Então, para que a gente consiga chegar, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, né? Com alguns módulos, a gente consiga começar a criar algumas pequenas Regen Villages, né? Então, ecovilas regenerativas, e a gente tenha uma base de dados e conhecimento suficiente para amanhã depois fazer projetos reais de cidades regenerativas inteiras, né? Então, esse é o objetivo, mas fazendo isso aos poucos, né? Um passinho por vez, assim, e dando vida a movimentos que cresçam por si só, né? Então é isso. Obrigado aí, a oportunidade de estar te anfitriando, Edson. Fica à vontade, tá, meu querido? Fica à vontade para dar o seu, Pô, Christian, é seu sensacional o feedback, tirar projeto. dúvidas. Sensacional o projeto, Christian. Achei super, super ressonante com o Rerê, com tudo
que eu também particularmente tenho pensado ultimamente sobre essa questão regenerativa, né, de como a gente pode realmente impactar de uma forma diferente, né, que a gente possa realmente prolongar a vida, né, humana, né, no planeta, né? Achei muito legal o projeto. Você está fazendo faculdade de quê, Christian? Eu estou fazendo engenharia espacial na UFABC, mas provavelmente eu vou ficar no ciclo básico, que já é uma graduação, que é bacharel em ciência e tecnologia. E daí, com isso, provavelmente, seguir trabalhando, né, com esse movimento, já com essas coisas, e seguir a economia modular como protocolo, né? Legal. Eu estava realmente, ultimamente, dando uma estudada. Eu estou pensando em colocar um biodigestor aqui em casa. Aqui. Eu moro num sítio, na Baixada Fluminense aqui. Eu tenho 5 cachorros aqui. Estava querendo dar algum, alguma utilidade, né, do que eles pô, é muito cocô deles aqui, de repente com um biodigestor dava para fazer um gás aqui e não comprar mais gás e tal. Certamente, Edson, até Mas para achei o dizer, projeto muito legal, cara. a gente tem um projeto aqui na nossa rede do Antônio, né, que vai fazer parte do módulo de energias renováveis, que é um biodigestor open source. Tem toda a documentação como é que se faz ele passo a passo. Eu não sei se está por São Paulo, mas esse semestre a gente vai ter uma oficina de construção desse biodigestor no Wikilab da UFBC, que é o Laboratório de Tecnologias Livres da UFBC, onde é a sede do grupo que eu trabalho. E assim, só para te ter uma ideia, um biodigestor de 200 litros, que com 1,5 kg de resíduos orgânicos diário, tu consegue ter 1h30 a 2 horas de uma boca de gás ligada por dia. Sim, sensacional. Eu tenho dado, por acaso, eu tenho estudado isso também ocupando meu tempo aí também com outras atividades aí, mas achei bem legal e bacana. Quero até conhecer esse projeto aí. Ah, que bacana, com certeza. Sim, já passando o link para ti agora aqui e vamos conversar. Posso te colocar em contato com o Antônio também, se quiser. Te inscreve para a oficina que a gente vai ter de construção. Não sei, tu fala de onde, Edson? Eu falo do Rio de Janeiro. Rio. Eu estou em Aham. Japeri, a cidade da Baixada Fluminense aqui. Perfeito. Cara, mas sensacional o projeto, gostei muito. Por isso que o Vini, quando rasgou a seda logo no início aí, deu para ver que era coisa boa, mas é muito boa. E realmente ele fez um resumo que realmente eu também não vi nada parecido ainda, assim, de uma forma tão completa como o teu projeto aí, cara. Sensacional, parabéns. Obrigado, Edson. Obrigado mesmo. Sim, estamos abrindo bastante para o mundo isso para que possa crescer realmente, né? E, então, um momento bem oportuno aí para nossos contatos também. E vamos juntos. Então, aproveita, emenda já, Christian, e dá um passeio com ele. Como é que está a dinâmica do mapeamento básico, né? White Hat da ecoindústria modular, para ele entender o que nós estamos fazendo. Perfeito. Então, aqui, Edson, basicamente, dentro do mapeamento, né, a gente começou com a coordenação básica, falando um pouco da história, assim, que vem aspectos desde lá da minha infância, assim, a pessoa que começou a pensar nisso, se debruçar e me dediquei muito, então, ao longo da caminhada foram somando algumas pessoas, né, também num sentido que não podem se dedicar constantemente, né, hoje eu estou muito mais constante no projeto de novo, graças a essas questões que eu comentei, e hoje tem algumas pessoas que estão começando a ser mais constantes comigo, né? E daí, nesse sentido, a gente começou com a coordenação básica, depois a gente falou da proposta de valor, definição de princípios, tipo de autoralidade,
então como, por exemplo, obras culturais livres, culturas regenerativas, assim por diante. A gente começou a falar de cultura, de tipos de neutralidade, deixa eu ver, universalidade, graus de universalidade, então contextos fundamentais, como espectros de apropriação e graus de tradutibilidade. Na sequência, a gente falou sobre os artefatos existentes sendo cocriados na economia modular. E no lado direito aqui, a gente falou sobre as tecnologias livres cocriadas até o presente momento na economia modular. Também mapeamos recursos abundantes, simpáticos e condicionados do Christian, da economia modular, que é uma dinâmica bem própria do Rerê. E daí aqui no modo de atuação, né, algumas formas, todos os modos de atuação que a economia modular como protocolo cultural aberto, né, vai interfacear, né, e ter interação com essas formas todas. Também modos de atuação e formas de engajamento, no caso. Então, as interações, engajamento que são do tipo transacionais, relacionais, de fronteira, que é um mix, né, o transacional e relacional. E a gente ainda vai falar dos primitivos culturais tecnológicos, da Web 2, Web 3 e referências de pesquisa, né? Atualmente a gente estava trabalhando aqui dos tipos de autoralidade, né? No último SYNCAP, a gente falou do tipo de autoralidade cultural, né? Então, talvez a gente continue daqui, né? Para falar do científico, tecnológico, artístico e assim por diante. E após a gente concluir esse processo, a gente vai estar daí co-inicializando uma piscina comum de recursos compartilhados da economia modular no Rerê, que vai estar se espelhando com outras pessoas, projetos, né, para que a gente consiga fazer, dentro desse ecossistema, né, a troca desses recursos. Mútuo acesso, não troca. Mútuo acesso, perfeito. Muito bem, maravilha. Eu acho que deu certo, hein, Edson, de a gente ficar aqui com os feeds de câmera fechado. Acho que você continua aqui com a gente, que bom. Bem, antes da gente pegar essa rabetinha de final de tempo que nós vamos ter aqui, eu queria só abrir mais um pouquinho o espaço para o Edson, se ele pegou o cheiro da dinâmica de mapeamento básico que a gente está fazendo com a ecoindústria modular, porque nenhum mapeamento, Edson, você vai ver, se você chegar em outro, você vai ver que eles são muito diferentes entre si, eles não são iguais, tá? Vai depender muito da pessoa, do projeto, né? No caso, digamos assim, desse tipo de projeto que o Christian vem energizando, né? Vem materializando, esse tipo de mapeamento cai que nem uma luva. Mas não seria o caso, por exemplo, para a Jinland, entendeu? Então, mas de qualquer maneira, eu queria saber se a explicação que o Christian te deu já deu para captar mais ou menos a essência de como nós estamos mapeando esse projeto sensacional. Opa, deu sim, Vini, deu para entender bem de como está o desenvolvimento aí do SYNCAP aí assim, achei fantástico, assim, realmente é uma sinergia muito grande, um projeto muito legal mesmo. De novo, parabéns, Cristiano. Muito legal o projeto. Então, gente, vamos aproveitar a nossa retinha final aí. Nós vamos ter pouco tempo, mas eu vou introduzir já a questão da autoralidade científica, tá bom? Então, fica à vontade aí para assumir as carrapetas, Christian. E vamos lá. Primeiro, eu sempre costumo fazer uma memória, né? Eu queria saber se você captou, Christian, o que nós exploramos com relação à autoralidade cultural. Primeiro, eu queria esse feedback de você, querido. Fica à vontade, depois a gente parte para o científico. Sim, perfeito. Assim, eu acho que tem muitas camadas, né, Vini, do que a gente pode estar falando no tipo de autoralidade cultural. Mas na compreensão da dinâmica que a gente está fazendo, eu entendo que faz muito sentido ter esse registro, né, que mostra que, de fato, digamos, a autoralidade da economia modular no âmbito cultural, ele vem muito de dinâmicas coletivistas, né, sobre, tipo,
movimentos open source, movimentos de ecologia, economia ecológica, movimento de regeneração. Então, muitos movimentos que têm pipocado, crescido, né, no mundo. E a Cruce Modular é um grande blend, né, uma mistura dessas coisas. Então, fica esse registro, né, dessa mistura, talvez no tipo de autoralidade cultural. E não é tanto sobre, sei lá, qual tipo de cultura em si que o projeto em si está criando, mas sobre quais que ele está misturando, né? E daí, nesse sentido, co-criando. Porque eu acredito que com essa mistura, a recurso modular ela cria uma nova camada de se pensar uma cultura específica, que é justamente a visão de que a gente pode ter um sistema produtivo focado em regeneração, né? Focado em gerar um alto impacto e retorno e transformação, né? Então, eu acho que é sobre isso, né? É quebrar a barreira de que esse tipo de projeto, movimento, né? Projetos desse tipo são possíveis, né? Eu acho que aí, a partir da concepção disso, uma cultura também emerge, né? A partir dessas misturas. Muito bom, muito bom. Bem, vamos lá. Vamos pensar agora a autoralidade na perspectiva científica, tá? Aí eu vou te pedir para descompartilhar a tela, que eu quero mostrar uma figurinha aqui, a gente vai conversar em cima dela. Tá? Vou descompartilhar aqui. Vamos lá. Tu já derrubou minha tela? Já, né? Tá. Vê se abriu aí, vê se abriu aí. Abriu. Então, para a gente pensar em autoralidade na perspectiva científica, a gente tem que pegar o senso comum hoje existente dos paradigmas científicos. Tá? Não que eles estejam presos às suas respectivas eras ou épocas, né? Em termos cronológicos. Eles continuam coexistindo, mas eles flagram como é que, digamos assim, o entendimento de autoridade foi mudando com o tempo. Então, você tem aí, por exemplo, o chamado primeiro paradigma, né, da ciência empírica, que são os experimentos antes de 1600. Né? Com a Revolução Científica, você tem o início da conceitualização, quer dizer, você sai do campo empírico, experimental, você parte para o campo ontológico, conceitual. Então, você passa a ter a chamada ciência teórica, onde os modelos matemáticos passam a ter uma prevalência. Né? Então, e é através da matemática começa a ficar mais corrente. Tá? Vale dizer que entre o primeiro paradigma da ciência empírica e o segundo, né, no primeiro paradigma não havia nenhum nome de ciência, eram os naturalistas. Né? Então, quem estudava a ciência eram os naturalistas. Aí, quando você vai para o segundo paradigma, você começa, que é muito focado, né, não no racionalismo, o racionalismo veio depois, mas no logicismo, né, na lógica matemática. Você tem aí a criação das leis da física, mecânica, termodinâmica, etc. Você vê quantos séculos isso, né, perdura aí, né, de 1600 até o século XX. Aí você tem, no século XX, você tem o terceiro paradigma, que é da ciência computacional, né, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Né, que aí você começa a fazer o crunching de dados, né, usando softwares, né? Para você poder começar a ter uma noção, assim, fazendo simulações, né? Para você poder ter uma fotografia, né, da complexidade da natureza. Aí você tem, a partir dos anos 2000, né, o quarto paradigma, que é a ciência de dados, chamada e-science, com inteligência artificial, aprendizado estatístico, mineração de dados, detecção de padrões e anomalias, etc. O que está equivocado aqui? Tem vários equívocos aqui. Vários equívocos. Vários. A gente vai abordar hoje só um ou dois. Tá? Mas o primeiro deles é que essa é uma abordagem reducionista, mecanicista. Tá? Então, isso aqui é um paper típico de academia,
que até hoje se leciona, tá? Nas universidades. E até hoje passam esses paradigmas aí, esquecendo totalmente, por exemplo, do Thomas Kuhn. Quem já ouviu falar de Thomas Kuhn, por exemplo? Sim, Ouviu eu falar de estudei Thomas Kuhn? estrutura das revoluções científicas. Isso. E não tem só ele, tem outros, tá? Mas a gente não vai nem falar do Thomas Kuhn hoje. Sim, Mas eu o quero dizer o Ryan seguinte: Haber também, tem outros autores, eu gosto bastante dessa parte de filosofia da ciência. que é sensacional. O que eu estou querendo dizer é que essa é uma perspectiva que vocês estão vendo aqui a partir de uma modelagem reducionista, tá? É, e aonde você, que até hoje é o tipo de ciência que é massivamente realizada, tá? Na academia. Mas ainda assim é um fato, é uma realidade, ela existe, né? E para cada paradigma desse tem um tipo de autoralidade, tá? A gente vai sim dar uma olhada nisso, não hoje, tá? A gente vai dar uma olhada nisso, muito en passant, a gente não vai entrar com profundidade em cima disso, não vale a pena. A gente vai sim olhar filosoficamente como é que você pode pensar a ciência filosoficamente, como é que ela pode ser organizada, para aí sim, né, é, pegando os paradigmas filosóficos com os paradigmas científicos, né, a gente estabeleceu uma correlação para verificar que tipo de autoralidade faz sentido, né, no estabelecimento dos paradigmas filosóficos com o científico, e aí sim a gente fazer uma correlação com um trabalho que a ecoindústria modular está fazendo, tá bom? Então eu só Tu setei o teria um campo. diagrama que elucide visualmente melhor uma visão que tenha ressonância com, digamos, o trabalho do Thomas Kuhn ou desses outros autores? Tem sim, mas hoje aqui eu só quis provocar o seu tesão, cara, no bom sentido, tá? É, Tá, mas eu peço, assim, por favor, se puder encaminhar na sequência, eu vou muito interessado em ler sobre, assim, é um assunto que eu tô precisando me nutrir e ler mais, sabe? beleza, pode deixar, querido. Eu vou selecionar o material e vou te passar, mas a gente vai explorar isso semana que vem. Chegue, por favor, 5h30 ou 5 horas para a gente ter uma exploração bacana e a gente não só explorar o científico, né, mas explorar também o tecnológico e lá por diante. Bem, então é isso, gente. É esse tipo de trabalho, Edson, que a gente vem fazendo aqui, esse tipo de, né, de exploração e de mapeamento que a gente vem fazendo aqui, tá? Evidentemente que nós estamos indo para o terceiro ano do Rerê, né? Evidentemente que eu ainda estou fazendo um investimento cultural, cybercultural nas pessoas e nos projetos, ou seja, eu ainda estou compartilhando muito dos conhecimentos e experiências que eu fui tendo ao longo de mais de 40 anos, né? Ligado a esses movimentos. E eu acho que com o tempo a gente vai conseguir ter essas dinâmicas mais sintetizadas para que outras pessoas possam se apropriar e ter outras pessoas também fazendo, né? Facilitando as dinâmicas de mapeamento básicos e críticos, white hat do RE, né? Mas é o trabalho que está sendo feito e você está pegando, tanto você quanto o Christian estão pegando esse trabalho ainda de certa forma, de muitas formas, mesmo indo para o terceiro ano, ainda, digamos, embrionário. Né? Ele está embrionário de algumas formas e já está começando a brotar de outras, mas mais ainda embrionário do que de brotar mesmo. Ele está começando a brotar, né, de outras formas. Em suma, é isso, gente. Vamos fazer aí um. Antes da a gente não ser interrompido abruptamente, como aconteceu semana passada, vamos fazer aí uma apreciação, né, final e um check-out. Começando por você, Edson. Fica à vontade, querido. Olha, achei super interessante aí toda a proposta de desenvolvimento aí dos projetos. Acho super ressonante, né, com essa proposta do RE, com todos os paradigmas colocados aí, né, de poder estar destrinchando e colocando isso de uma forma mais tranquila para que as pessoas possam entender melhor, né? Aí falando em Thomas Kuhn, paradigma quer dizer, já tem bastante coisas, né, assim, logicamente a sua contribuição é super importante, né, nesse processo todo.
E assim, essa questão do projeto especificamente do Christian, quer dizer, com todo esse mapeamento que ele tem feito a nível internacional, do que está acontecendo a nível internacional, também acho muito pertinente, porque realmente faz uma análise global, né, do que está acontecendo sobre essa questão regenerativa. E fazendo o check-out, assim, eu saio muito maior do que eu entrei, e assim, e o projeto é fantástico. Mais uma vez, parabéns, Christian, pelo projeto. E Vini, também parabéns pela iniciativa aí do Rerê. Eu acho muito bacana estar participando disso. Gratidão de estar envolvido, né, nessas questões aí todas e estamos aí para aprender muito aí com esse conjunto de pessoas que vai cada um contribuindo de uma forma. A gente com certeza vai saindo cada vez maior de cada SINCAP que a gente participa, e eu fico muito feliz de estar participando disso. Obrigado e gratidão profunda. Maravilhoso. Christian, fica à vontade, pode abrir a sua câmera, mostra para ele que você está chorando, está feliz, está pulando, fica à vontade. Tô feliz, só titando de felicidade aí tudo que está acontecendo. Então, obrigado de verdade, Edson. Assim, profundamente, assim, agradeço por estar agradecendo por isso também. E estou bastante otimista para esse ano, assim. Então, com certeza, cada vez que eu faço aqui uma Sync Up com o Vini, sai o maior, né, mais rico do que entra também. E sempre é muito estimulante, assim, buscar aprender outras coisas, complementar, revisar materiais. Então, é isso, assim, eu agradeço profundamente a apreciação, Edson, de verdade. Espero aí que a gente trabalhe junto, né? Acesse mutuamente esses recursos aí em breve. E, bom, com isso, sim, passo a palavra para ti, Vini. Obrigado mais uma vez aí a oportunidade de estar expondo, né, apresentando e falando aqui do que a gente tem feito no mapeamento. Pois, queridos, e só para cientizar, tá? 8h15 daqui a pouquinho, nós vamos ter o rebatimento básico, né? White Hat da Jean Land, com a Esther Camilo. Ela hoje vai compartilhar a experiência que ela está tendo no aceleracionismo, né, de startups da Cubo, do Banco Itaú em São Paulo. Que maluquice. Mas ela vai estar compartilhando com a experiência que ela está tendo lá de uma forma crítica, então vai ser bacana fazer esse registro. Tá? Então, quem tiver curioso para saber da experiência que ela está tendo lá, vai ser a partir de 8h15 da noite. Tá? Amanhã, quarta-feira, tá? A gente tem às 15 horas, Christian, não esqueça, tá? O nosso Syncap de coworking, né? Para a gente continuar aí co-criando a Wiki Raiz do Rerê e o agente de A do Rerê. Eu vou dar um tapa nela na Wiki, tá? Entre hoje e amanhã, ou amanhã eu vou dar um tapa antes do tempo. Já vai chegar já com alguma coisa avançada ali, fica tranquilo nesse sentido. Tá? Amanhã também, a partir de 5h30, 6 horas, tem o Syncap da Greenpeace Brasil, né? Syncap semanal da Greenpeace Brasil, que obviamente vai falar muito dessa ida do Cauê lá para Denver, né? Para o evento do Ethereum, etc. E entre outras coisas, né? Dentre as quais o Megazord climático, ficou muito bacana, não sei se o Christian deu, ficou sensacional. Eu acho que tem tudo para passar, para ser aprovado ali pelo Eu pessoal. trabalhei no projeto, Vini. Eu dei uma garibada final com eles, né? Eles vararam à noite. Eu varei junto. Até às 8 da manhã. Na hora que eu cheguei, eu não estava mais. Que horas que tu chegou? Eu cheguei de manhã, tipo 9h30, 10 horas. Eu saí um pouquinho antes, porque eu tinha aula. Eu falei para eles, pessoal, 7h30 tem que ir, tenho aula agora. Aí eu dei uma garibada final com eles. Eu passei o projeto todo em revista, assim, fui dando umas dicas, etc. Aí ficou redondinho.
E pronto, é isso aí, querido. Muito, Eu vi a muito versão legal. final, fiquei bem contente, assim, foi uns 4 slides a mais que fizeram, né, e ainda deram uma mudada nos slides anteriores, né. Mas foi muito bacana, tem outra rodada aberta, né, que a gente vai começar a trabalhar agora pós-evento do Cauê, eu já estou me inteirando, e é isso, vamos embora, né. Isso aí, para o Edson ficar entendendo, o RE tem essas interfaces ecossistêmicas. A Greenpeace Brasil está mergulhada dentro das finanças gerativas, como você sabe, né? E nas finanças gerativas está criando essa camada cibernética chamada Web3 ReFi, né? Regenerative Finance. E ali eles já estão criando infraestrutura tecnológica e econômica através de protocolos tecnológicos, né, de financiamento quadrático, retroativo, para você poder acessar todo tipo de recurso em cripto. Né? Então, é evidentemente que isso faz parte, é uma parte, né, uma interface do RE, mas não é o RE como um todo. Eu falei para o Christian que ele tinha que cola lá, navega junto, porque o trabalho que o Cauê, que o Atos está fazendo lá, tá muito bacana e está começando a gerar frutos. Entendeu? E é isso aí, cara. Você está participando desse projeto de resiliência, coordenação de resiliência climática, que é sensacional. Acho que ele tem tudo para passar pela curadoria lá da Octante. Né? Mas, em suma, galera, é isso. Tá? E tem mais coisa para falar, mas eu não quero cair aqui. Então, uma boa noite para todo mundo. Tá? A gente vai se falando ali pelo Telegram do Rerê. Beijo, valeu. Valeu, pessoal, um grande abraço, até mais. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Edson.